mais atualizadas. Se tiverem um bom conjunto de testes para as vossas aplicações, vai ser fácil. Mas é importante manter isso atualizado. Ok, algumas notas sobre os slides que vamos ter aqui sobre a aplicação em formato. Alguns slides incluem uma referência assim, um bocado esquisita, com 2 números e uma palavra. Basicamente é uma referência para o exemplo que documenta o aspecto que eu esteja a falar neste instante. Okay? Portanto, se vocês depois olharem para a diretoria dos exemplos, que é qualquer coisa tipo isto, está tudo organizadinho e, portanto, os números identificam aquilo e tem lá dentro o prol respectivo. Ok? Eu não estou a dizer todos os termos durante a apresentação, alguns que eu não acho que a versão portuguesa faça sentido, portanto vou dar a trocar entre português e inglês pela apresentação toda. Vou também mencionar muitas vezes coisas de mousse, portanto que são, digamos, o core do mousse, e algumas extensões que estão dentro daquele namespace Mousse X, que são, digamos, neste momento as melhores práticas para utilizar o mousse, ou seja, coisas que foram feitas à parte do core, mas que neste momento são recomendáveis, algumas delas até em substituição do core. E sempre possível eu vou também sugerir as current best practices que estão definidas naquele modo, naquele pod, nos exemplos que faço. Os exemplos, sugiro que mantenham abertos da apresentação porque tiram mais partido das coisas. Estão organizados por tempo tópico, como já mostrei, e todos eles têm um fecheiro de teste associado. Portanto, se vocês chegarem a raiz dos exemplos e correrem aquele comando, em princípio eles devem passar todos. Se não passarem, faltam-vos alguns módulos em que podem instalar localmente. A única dependência que isto tem é que há um dos exemplos que precisa do Redis instalar, mas isso passa-se à frente de falha. Há 2 exemplos também, há 2 testes que estão dentro de tudo o que estão neste momento a falhar, que é um bug no mousse, e que eu demonstro que isto era bonito se o bug não existisse, mas paciência, enquanto o bug não existir, os testes não vão passar. Ok? Mas no final deve estar a passar tudo. Ok. Sempre que me referir a Deus nesta apresentação, refiro-me à Mousse Cable. Mousse Cable é o grupo de pessoas que mantém o mousse. Portanto, são, para todos os efeitos neste contexto, quem diz como é que o ambiente e o universo do mousse funciona. Okay? 3 parágrafos para descrever o mousse, muito simples. Basicamente, o mousse é um sistema de objetos para Perl 5. Okay? Fornece uma sintaxe para vocês fazerem as operações mais comuns num sistema de objetos, declarar as vossas classes, os atributos que elas têm, como criar novas instâncias, como gerir a hierarquia de classes, superclasses, de quem é que ele deriva, etc. E outras coisas mais que vamos ver à frente. Tudo isso está montado por cima de uma API chamada MOP, Meta Object Protocol, que basicamente permite, de uma forma programática, ou seja, invocando métodos sobre objetos que existem, criar novas classes, acrescentar os métodos, definir atributos. Ou seja, tudo o que nós vamos ver nos exemplos é basicamente uma camada de açúcar sintático, de syntactic sugar, que invoca por trás essa API de Meta Object Protocol. E essa é que faz o trabalhinho todo. A vantagem disso é que é extremamente extensível e vocês podem customizar qualquer parte do mousse a nível de como é que ele cria os objetos, como é que ele cria atributos. Tudo isso é fácil de modificar. E mais, vocês podem, tendo uma classe mousse, podem verificar, listar os métodos que elas têm, os atributos, fazer um bocado de introspecção sobre a classe. No entanto, apesar de que vocês irem ver se parecer um bocadinho diferente do Perl 5, é na realidade tudo Perl 5. Não há aqui nada de magia por trás. O que o mousse faz e que o classe MOP que faz por trás é gerar código Perl normal, na altura de compilação, para implementar tudo isto que vocês estão a ver. Ou seja, todas as regras de Perl continuam a estar em efeito. Não é magia, é apenas Perl. Ok? Versão curta o objetivo principal do mousse é concentrar-se no vosso problema do dia a dia, resolver o problema e exprimir esse problema, digamos, declarar esse problema da forma mais alto nível possível. E não se preocupem com aqueles todos os detalhes que nós temos habituados no Perl de implementação que muitas vezes nos ocupam tanto tempo. A ideia é poupar muito tempo de desenvolvimento aos programadores
concentrarem na solução do seu problema. Okay? Em vez de se preocuparem com a solução do problema para o problema. Mousse, antes e depois, ou seja, eu vou mostrar aqui, agora, só para digamos, começar, um exemplo de uma classe em Mousse e depois o respectivo código em Perl 5, só para verem a diferença. O Perl 5 isto é tirado dos manuais do Mousse, e alterar algumas coisas, porque não há para que o mesmo nível de funcionalidade exista nos dois, as mesmas mensagens de erro exatamente igual, ok? A versão em Mousse, toda a gente vê bem assim? Ok. Basicamente, isto é Perl, portanto, declara o mesmo package para declarar a classe. A declaração da classe é feita só com isto que eu uso no Mousse, e neste caso eu estava a usar alguns tipos para os meus atributos. E depois, portanto, esta é a declaração de um atributo nome, com algumas características, que é de escrita e leitura, é uma string, o tipo, e é obrigatório quando se cria os objetos. O Mousse não sabe nada de objetos de classes Perl que não são baseadas em Mousse, tipo datetime, mas nós podemos dizer ao Mousse, olha, datetime é uma classe Perl que existe e, portanto, faz um bocadinho de magia por trás e torna disponível ao sistema de tipos do Mousse. Aqui, tanto de definição, uma coisa para fazer parsing de linguagem, de datas em linguagem natural, infelizmente só está disponível em inglês. E depois podem definir coisas também, nós vamos mais à frente, como converter um objeto string, um tipo de string, num datetime através deste pedaço de código. Ou seja, permitir regras de conversão. E depois definir um campo de data de nascimento, usando esse tipo. E automaticamente, se vocês usarem uma string, ele converte para um objeto transparentemente. Portanto, todas estas funcionalidades é muito declarativo. Aqui estamos a dizer, por exemplo, se vocês invocarem o comando do método birthYear sobre o nosso objeto, ele na realidade invoca o year sobre este atributo. Ainda podem definir numerações e depois dizer o tamanho de shirt. E tudo isto, em Perl 5, o equivalente, estas 39 linhas de números, seria mais ou menos isto. O new, que é criado automaticamente pelo Mousse, com as validações todas. As validações estão aqui isoladas, as conversões automáticas, e só no fim é que ainda aparecem os atributos e os assessores e as alterações todas. Portanto, 124 linhas, etc. Portanto, a ideia é, em vez de escrever isto tudo, escrever apenas isto de uma forma mais declarativa e se depois ao usar, usa exatamente da mesma forma. Eu aqui até faço para as duas classes, corre os mesmos testes, portanto, para garantir que elas são equivalentes. Portanto, e usam de uma forma clássica. Fazem o new, se não passarem parâmetros do atributo como é required, dá erro, tem que passar o nome pode ser modificado. Se puserem aqui uma área de data de nascimento em linguagem natural, mais ou menos, ele calcula isso tudo, internamente passa por uma data, pode ser calculado depois. O tal método birthYear, que vai buscar apenas a data, o ano à data de nascimento. Portanto, simplifica-vos bastante a declaração de classes. Isto é só um pequeno exemplo. Portanto, já existiam, sem dúvida, vários sistemas de objetos em Perl 5. Quer dizer, Perl 5 em si tem um sistema extremamente primitivo do Bless, para uma referência que vos cria isso, mas não fornece muito mais. Mas depois existe uma data de outros módulos que vos permitem definir os assessores, os atributos, read, read-only, existem dezenas deles, mas nenhum deles até agora
começou ao contrário, ou seja, começou por uma API MOP e em cima disso é que montou o sistema. Okay? Foi a grande novidade do Mousse, digamos assim. E essa API é que lhe dá um enorme potencial a nível de extensões extra-core, ou seja, o Mousse não está limitado ao que está no core, o namespace MouseX é enorme e tem lá muita coisa já feita. Mas lá está, por baixo é sempre Perl, Perl all the way down. Object-Oriented Programming in Perl. Os conceitos fundamentais de programação orientada a objetos, estamos a falar de estado, comportamento e reutilização de código. Okay? O estado normalmente é os atributos de uma instância, comportamento dos métodos, reutilização de código, todas as questões de herança, ou no caso de linguagens mais modernas, tipo Big Themes ou Roles, como vamos dizer aqui no Perl. Em Mousse, isso é tudo mapeado, portanto as classes têm os construtores, os gestores, a declaração de hierarquia, como instanciar novos objetos, todo esse controle é feito a nível da classe. A nível dos atributos, vocês vão ver como declarar e como delegar métodos para atributos, que é uma das features mais poderosas neste momento do Mousse. A nível de métodos, o que o Mousse introduz é, não só a declaração é banal, mas é possível depois que qualquer subclasse, superclasse, role ou até uma pessoa externa modifique o comportamento desses métodos ou altere ligeiramente o fluxo de invocação desses métodos de uma forma standardizada, simples e, mais uma vez, que é possível de verificar através da API do MOP. Introduz o conceito de roles, que nós vamos ver mais à frente, que é extremamente poderoso e é, para mim, fundamento de conjugação, um dos dois features mais poderosos que isto tem. Tipos, a nível dos atributos, vamos ver que eles não são tipos no sentido clássico, tipo uma linguagem A, tipo Haskell, ou vocês não podem atribuir um tipo ou uma variável, mas para mim isso é algumas coisas interessantes, portanto a base disto está o modo. Regularmente é recorrente aparecer nas discussões online, em fóruns, em artigos de blogs, e que o Mousse é muito pesado, seja em termos de memória, seja em termos de velocidade. E devemos analisar isso, vamos falar um bocadinho só nisso, a nível de 3 fatores, que é o preço em memória, o preço que paga a velocidade do arranque e a velocidade de execução. Okay? A ideia do Mousse, o objetivo principal de quem escreve o código do Mousse é que as pessoas que usam Mousse só pagam aquilo que usam, ou seja, se vocês não usarem uma determinada feature, essa feature não deve afetar negativamente a performance do vosso sistema. Okay? E, se possível, não afetar de uma forma muito grande a necessidade de memória do vosso sistema. Okay? Há um custo fixo do Mousse Core, carregar só aquelas classinhas para cima, à volta de 8 MB. Num portátil de 32 bits, em 104 bits é um bocadinho mais, são 12, nos testes que eu fiz, mas esse é um fixo, ok? Tudo em cima daí é o vosso código normal. Para terem uma noção, arrancar um Perl sem nada está à volta de 1 MB. Portanto, com o Mousse passam para 9. É esse, em termos de memória é só isso. Quanto mais extensões usarem, obviamente mais pagam. Mas não é, dentro do que existe neste momento de memória nos servidores e nos nossos portáteis, não deve ser preocupante. Existe sim um preço na compilação e esse ainda não está resolvido e, apesar de haver muita gente a trabalhar nele, não há uma solução ainda a curto, médio prazo. Okay? Ou seja, no início, quando arrancam a vossa aplicação, durante o tempo da compilação, o Mousse vai pegar em todo aquele açúcar sintático que encontra nas vossas classes e convertê-lo aquilo em código Perl. Ou seja, ele lê aquilo, interpreta, usa o MOP para criar a estrutura e memória de toda a definição das vossas classes e depois, no final, é opcional, mas é recomendado, quando ele recompila aquilo tudo para o código Perl e avalia, tudo isso tem um custo. Okay? E estamos a falar de um Perl que não faz nada, digamos, arranca e desliga a género 1 milissegundo, a fazer isso no portátil atual, quando fazem como se passa para cerca de 10, 20 100, 200 milissegundos. Portanto, é significativo. E pode ser significativo, principalmente em scripts de comando linha. Okay? Coisas que estão sempre a ser executadas, vocês notam aquele pequeno momento de compilação. Há workarounds para isso tudo, há pessoas que põem a script a primeira vez que arranca, é um stubzinho muito pequenino, que arranca uma aplicação que fica sempre a correr, que é o que tem o Mousse todo, e depois a vossa comando linha está sempre fora com essa aplicação. Simplifica a questão de que já não há startup time. Há uma vez e nunca mais usam. Há N sistemas assim, não há nenhuma solução definitiva ainda, portanto, mas é algo em que as pessoas estão a trabalhar. No entanto, por exemplo, há um sistema para manutenção de classes para o Cpan, que é o distzilla, que está,
extremamente flexível e muito bom. Está tudo feito em mousse e usa algumas das coisas que nós vamos ver mais para frente. Um dos exemplos é roubado lá. E é extremamente flexível e é todo em mousse, ou seja, mas no dia a dia, quando a pessoa tem que usar aquilo, tem sempre quase um delay de quase um segundo em cada comando que executa. É um trade-off. Para mim, eu continuo a usar o Distiller muito alegremente porque o que eu ganho com a facilidade que aquilo me dá, muito em parte por causa do mousse e da maneira como foi desenhado, que é um dos melhores exemplos de mousse que existem neste momento no Cpan, compensa em relação ao tempo de execução. Portanto, é daquelas coisas. Vocês têm que dizer em cada uma das situações se compensa ou não. Durante a execução, de regra já paga-se aquilo que se usa, ou seja, não há, desde que o mousse todo tenha sido compilado para o Polo 5, o tempo de execução é bom comparado, se pensarem nas fichas todas que vocês ganham. Ou seja, muitas vezes há comparações entre eu fiz isto em Polo 5, passei para o mousse e ficou lentíssimo. E esquecem-se de, passaste para o mousse e ganhaste validação de atributos, ganhaste validação de construtores, ganhaste uma data de features que não tinhas na versão Polo 5 pura e que agora passaste a ter. Ou seja, as pessoas não contabilizam tudo que ganham, e por isso é um bocado mais lento. Portanto, mais uma vez, testem, vejam no vosso caso. Eu acho que compensa, principalmente em termos de desenvolvimento, mas para as situações em que não compensa, há alternativas, que eu vou só mostrar aqui 3. O mouse foi a primeira que apareceu exatamente para reduzir o tempo de compilação e baixar uma simplificação do mousse, relativamente compatível, mas isolado, é um universo diferente. Misturar os dois é possível, mas nunca funcionou terrivelmente bem. O Mu é mais recente e tem uma vantagem enorme, e é o que eu recomendo, que é, vocês podem começar a escrever a vossa aplicação em mousse, se quiserem. Por exemplo, todos os módulos que eu escrevo neste momento para o Cpan, que são mais complexos, eu uso o Mu de base, porque posso usar roles, posso usar uma data de features que o mousse dá, praticamente borla. Okay? É extremamente leve e rápido. Mas depois, se eu pego todo o sistema que eu escrevi em Mu e o coloco dentro de uma aplicação mousse, ele transparentemente e automaticamente faz upgrade interno para mousse. Ou seja, vocês não têm que fazer nada, mas podem usar um role ou uma classe que definiram em Mu como se fosse uma classe de mousse completa. Não há diferença do ponto de vista do sistema. Foi desenhado para ser, digamos, upwards compatible, se quiserem, para o mousse. Okay? E por isso é neste momento a minha forte recomendação quando não precisam de usar mousse. Acho que é uma das apresentações na parte de tarde é sobre o Mu, portanto, se calhar é mais para ver. O Mu foi uma tentativa do Indie, que é um doido varil, de fazer uma coisa mais baixo nível. É interessante por ser tão doente. Se alguém quiser ver o código Perl completamente doente, recomendo vivamente lerem o código do Mu, porque é assim qualquer coisa de indescritível mesmo. Mas é muito rápido, okay? Eu não recomendo usarem porque quando entram em certos casos fronteira de utilização, aquilo começa a cair para os lados. Eu tinha algumas classes, alguns programas feitos naquilo e converti tudo para Mu, assim como o Mu ganhou esta compatibilidade com o Mu, mas agora Mu. Ok. Classes. Classes são o nosso cavalo de batalha. Para declarar uma classe basta no vosso package Perl fazer use mousse. That's it. Okay? Só com isso, a vossa classe passa a descender de um objeto, de uma classe chamada mousse object, que vos fornece um bocado de organização da coisa. Automaticamente isto é muito simpático. Strict e warning são ligados logo. Não há cá componentes. E ficam com 2 métodos, new e dump, disponíveis. E mais alguns que vamos ver mais para a frente, mas esses 2. O dump é uma chatice para mim, porque muitas vezes eu gosto de ter um método dump. Pronto, posso referir. Mas eles, por alguma razão, têm um data dumper built-in em todas as classes, se quiser. Não sei porque ele está ali, mas pronto, nunca compreendi. Mas o método new é criado para ser automaticamente. A classe mais simples que vocês podem fazer, portanto, é uma coisa tão simples como isto. Não é que saber. Isto é uma classe no final disto. Podem fazer new do simplex, podem passar coisas que ele vai ignorar completamente no new, mas funciona, podem fazer dump, um giro, dar uma coisa assim. Mas tem alguns detalhes. O que é mais chato para mim é a definição do namespace, ou seja, naquele namespace simplex,
vocês vão apanhar com métodos que se calhar não queriam, no sentido que quando fazem use moves, ele exporta automaticamente para o vosso namespace, para o simplex, algumas funções que dão a camada de açúcar sintático que vocês vão ver e que usaram, que viram há bocado o as, o coerce, o extends, etc. Tudo isso é exportado para o namespace simplex. E, portanto, os vossos objetos no namespace simplex, isto é Perl. Se aquele símbolo existe na package, é um método que vocês podiam começar a chamar simplex setting new as, e ele estava lá. Ou seja, apanham com uma data de métodos que não fazem sentido. A documentação online sugere montes de sítios que vocês terminem as vossas packages com no moves para retirar exatamente essas funções que foram acrescentadas. Ou seja, no final, antes do ponto e vírgula, acrescentam no moves e ele retira essas coisas e deixam de existir esses métodos. Isso funciona na boa, mas não é a recomendação neste momento. Neste momento a recomendação é, simplesmente, usem namespace autoclean. O que o namespace autoclean faz é, ele olha para todos os métodos que estão na classe, todos os métodos que foram importados. Imaginem, quando vocês, se usarem o file spec functions para manipular passes de file system, apanham uma data de cheiros, tipo catfile, catdir e coisas do género. Ele olha para todos esses métodos que são importados para a vossa package e, no final, retira tudo, exceto os métodos que foram declarados com moose. Ou seja, limpa completamente todos os símbolos importados de outras classes. É limpinho e não funciona muito bem. A única razão para não usar o namespace autoclean que eu conheço são duas. Ou não vos deixam instalar o namespace autoclean, pronto, uma razão bizarra, mas possível, e nesse caso usei o no-moose, ou então, se há um método que é importado de uma classe não moose e que vocês querem manter como método. Infelizmente, o namespace autoclean não tem um except, exceções, okay? Que é para mim uma desvantagem para já dele, acho que é um pull request para que isso apareça. Há uma versão namespace clean que precisa de ter mais cuidado, tem que ser a última coisa, o último módulo a ser importado no vosso namespace, porque só limpa o que foi importado daí para cima, digamos. Mas que tem o except e, portanto, podem usar. Mas nem sei só daquele regra geral funciona. E há um workaround que eu vou mostrar num dos exemplos para essas coisas quando vocês querem manter o método. A segunda questão mais prática nas classes é a velocidade. Como eu disse, quando ele compila classes de moose, cria todo o sistema via mob, cria uma estrutura interna de objetos que representa a vossa classe. Mas depois ele tem que gerar um código nativo para correr com o máximo de velocidade possível. Para fazer isso, vocês têm que, no final da vossa classe, chamar este método da mob, para basicamente fechar a classe. Ou seja, a classe até aí estava aberta, vocês puderam acrescentar novos atributos, acrescentar novos métodos, acrescentar novas superclasses, aplicar roles, etc. Ou seja, ela estava aberta, podia ser modificada, mas quando chega ao final, ok, não, vamos fechá-la, chamamos de make immutable, e internamente o moose faz uma data de coisas para compilar tudo o mais possível para ser mais performante possível. Os atributos dos assessores são compilados inline, ou seja, é gerado código para eles. A única coisa é que depois do make immutable, vocês não podem acrescentar mais atributos, mais coisas à classe. Isto é sempre um bocado aquelas coisas que não podem. Vocês via mob podem dizer, olha, aquela classe que era immutable, vamos pôr mutable novamente, vamos acrescentar mais objetos e depois fazemos immutable novamente. Portanto, não é uma decisão final ainda por cima, portanto, é pacífico em todas as vossas classes, no final, escrevem uma linha para fazer isso. E, portanto, a classe base que vocês escrevem sempre é esta. Ok? Eu tenho por aqui uma secção de extensões que eu não vou cobrir na apresentação, mas que eu depois vou falar se tiver um bocadinho de tempo no final, em que aquilo ainda pode ser reduzido, pelo menos tirar o namespace autoclean, tirar dali para não terem que escrever isso, ok? Infelizmente o package meta e make immutable ainda não houve nenhuma maneira
fiável de tirar dali. Por isso, habituem-se a escrever sempre assim uma templatezinha no vosso editor de texto que escrevem Moose ou Class e ele escreve isto tudo, ok? E com isto é isso. Isto vocês vão ver se faltarem algumas das classes, por exemplo, também. Ok. Portanto, quando eu leio... isso, repararem, desculpem. Package, meta, ou seja, o meta dá acesso ao mob, devolve o objeto que representa esta classe. Nós depois lá como vamos ver isso, mas basicamente aquele pedacinho ali, isto eu faço qualquer coisa isto tudo lá, mas para explicar, package meta dá acesso ao mob, portanto representa o objeto, devolve um objeto que representa esta classe, e sobre esse objeto que nós dizemos make immutable. Ok. Instâncias. Okay. Para criar instâncias é o normal do código, new, que é chamado construtor. A diferença é que o new é-vos dado de borla pelo Moose, não tem que fazer nada para ele. Nunca o devem substituir, ou seja, não lhe toquem. Se quiserem de alguma forma modificar o comportamento da criação de instâncias do Moose, ele disponibiliza 2 métodos que vocês podem alterar, que é o build e o build. Que horas é que é o intervalo? Só para o relógio. 11h15, 11h30. Ok, está obrigado. Build e build. Okay? Estes 2 métodos são vossos para vocês fazerem para entenderem. Okay? O build args, que é o primeiro a ser executado, é executado imediatamente pelo new. A primeira coisa que eu faço é executar o build args. O build args, a única responsabilidade é fazer parse, digamos, interpretar todos os parâmetros que vocês passaram ao new e converter num hashref com o que lá está. Okay? É só isso que ele faz. O build args por omissão aceita um hashref, um único parâmetro que é um hashref, okay? Ou um hash. Portanto, nome valor. As duas versões são traduzidas para um hashref e tudo o resto depois, a partir daí, trabalha com esse hashref. É muito útil isto porque se vocês quiserem na vossa classe definir um único campo, um único valor, que é para um identificador útil para aquela classe, simplificar, em vez de estarem sempre a escrever phone, new, number, de facto como esta coisa, vocês podem só pôr isto e internamente ele converte na versão completa. Okay? É útil que não tem isso. Ou então, se vocês tiverem um esquema ainda mais marado de começar a vossa classe, imagina isto seguido de uma lista de opções, também é uma coisa comum em algumas classes. Há um parâmetro que é o principal e aparece primeiro, e depois há uma data de parâmetros opcionais. O vosso build args sabe, se é ímpar, pega no primeiro e é o ID, e os outros são opções, junta isso num hashref e trabalha, e faz, não é? É sempre recomendado que, mesmo que façam algum parsing dos parâmetros, invoquem o super build args e usem o valor de retorno dele. Neste momento não acontece mais nada, ok? Mas é recomendado, portanto, se no futuro esse build args começar a fazer mais qualquer coisa, as vossas classes não irão ter problemas, ok? O build é chamado pelo new após a instância estar criada e os atributos estarem inicializados, ok? Ou seja, se vocês quiserem ver o new, primeiro chama o build args para fazer parse, depois inicializa a instância, inicializa os atributos e depois chama o build. É o passo final. Okay? É muito útil para registar a criação dos objetos para debug, auditing, o que vocês precisarem. Enfim, é um ponto no fluxo da criação do instância que vocês podem alterar e modificar e fazer o que bem entenderem. Podem fazer validações. Imaginem que o Moose permite-vos fazer validações por atributo, mas não tem nenhuma maneira de validar se 2 atributos são consistentes um com o outro. Imagina se vocês tivessem uma classe pessoa que aceitasse o número fiscal num país de residência, será que aquele número fiscal bate certo com o país de residência dele? Coisas desse género. Portanto, quando há validações que há mais do que um atributo, não conseguem usar o que os atributos fornecem e precisam usar assim uma layer. Um exemplo com estas coisinhas todas. Bob the Builder. Portanto, o Build Args ele aceita um único parâmetro. Se vocês quiserem, Bob the Builder aceita qualquer coisa que é um trabalho, um job, que se for. Vou tirar aqui esta coisa. Se só tivermos um parâmetro e ele não for uma referência, pode ser uma referência para um hash,
Então nós usamos job, passamos a chamar de less. Nós chamamos de build como nos recebemos. Okay? E no build, estamos a fazer quantos jobs é que já aceitamos, se estiverem dado um job, pode ser opcional. E se não tiver um big blue bag, a saber se o job não é para ser contabilizado na carteira das finanças. Tem um job count, também é de novo. Isto permite-nos já fazer portanto, aqui, usar só um parâmetro na definição do new, ou usar vários, e ele funciona das duas formas. Ok? Permite-vos configurar a maneira como fazem parte aos parâmetros. É basicamente isso, a sua vantagem. A nível de estrutor, em Pro 5, quando o objeto morre, o que é chamado automaticamente de destroy. Em Moose, não se mexe mais uma vez no destroy, da mesma maneira que não se mexe no new. O destroy é fornecido pelo sistema, pelo Moose, diretamente, e o que existe é um demolish, portanto, semelhante, e que vocês podem usar para fazer o que precisarem quando ele é invocado, mesmo antes de destruir a instância. Okay? Portanto, ainda tem acesso a tudo que está dentro da instância. Se vocês forem ver aqui no final, ele apenas contava quantos é que morriam, quantos objetos é que morriam. Se vocês, quando fazem aqui, ele cria uma instância que não atribui a nada, ela morre imediatamente. Não há nenhuma referência para ela, portanto ele fica logo. É esse contador interno, mas se mantiverem vive durante um bocado só aqui a condição. Então, o normal quando vocês precisam de usar um destructor para limpar algum estado interno, tipo uma ligação à base de dados ou uma coisa qualquer. Não é muito comum, normalmente consegue-se fazer isso com atributos, etc. Mas quando é necessário, demoles. Porquê não usar diretamente os antigos news e as coisas e o destroy? Porque o Moose, com estes dois sistemas, com o builds e com o destroy e o demolish, garante-vos a ordem de inicialização e de distribuição correta dos objetos. Se vocês tiverem uma hierarquia com superclasses, até herança múltipla e ciclos e de herança, que é um bocado chato, o Moose garante-vos que, quando está a construir, todas as superclasses são inicializadas antes das subclasses que lhes dão origem. Okay? Ou seja, há uma ordem bem definida pela qual os builds são invocados numa situação de herança. Herança simples, é fácil, é linear, mas herança múltipla também respeita isso. Ou seja, nunca nenhuma superclasse será invocada antes da sua subclasse. E a mesma coisa do demolish, mas no sentido inverso. O demolish começa sempre pela classe mais específica, pela subclasse mais específica, e vai subindo por aí acima. Portanto, o que vocês ganham é a ordem consistente e estável em que podem depender dela. Ok? Sim. Subclasses. A vossa lista de classes Pi, que antigamente usavam aquela variável global ISA, passa a haver uma pequena açúcar sintática chamada extends, que é uma função que vocês chamam e podem listar uma lista de classes lá que passam a ser superclasses dela. É possível usar herança múltipla, basta chamar o extends com várias classes. Se bem que mais à frente temos alternativas para a maior parte das situações em que vocês iriam utilizar a herança múltipla, se calhar há melhores soluções fornecidas pelo Moose, nomeadamente roles. E isto é importante. Só vou chamar o extends uma vez. Se chamarem várias, a última é que vale. Ok? Seja no... Aqui
aqui nós, por exemplo, tínhamos uma classe base carro e uma classe desportiva, em que um Ferrari estendia as duas, e um Fiat, não sei se fosse um Fiat muito especial, que é apenas um carro, e o Mini tentava ser um desportivo, mas no final era apenas um carro. Okay? Porque era chamado duas vezes, e a primeira era ignorada. Okay? Agora, a questão de, se vocês precisarem de estender classes que não são feitas com mousse, é possível fazer isso. Há uma extensão, MouseX non-mousse, que vocês usam para dizer, eu quero estender uma classe, mas ela não é mousse, e internamente esta extensão e declara aquele package passa a ser mousse, passa a ter um bocado de meta-informação no mop para ela, e portanto tudo funciona direitinho. Okay? É importante que essas classes neste momento sejam baseadas em hashgrefs e não em arrayrefs ou de qualquer tipo de referência. Internamente o Mousse usa hashgrefs para representar os seus objetos. É possível usar arrayrefs, por exemplo, e outras coisas, mas isso é muito pouco testado. Apareceu para aí há coisa de 2, 3 semanas, a primeira vez, uma classe, por exemplo, CPAN, a dizer, ok, isto é um exemplo de usar um arrayref como uma base de Mousse, em que praticamente tudo funciona, mas há casos em que é complicado, quando vocês têm herança múltipla com arrayrefs, qual é o slot que usam dos atributos que vêm de um lado e que o software tem atributos do lado? É extremamente complicado e ninguém recomenda. Mas pronto, se não fossem coisas muito complexas, é suportável usar outras coisas sem ser hashgraph. No entanto, o non-mousse neste momento foca-se muito em hashgraph, portanto tem essa limitação. Ok, classes é basicamente isto. Entramos agora na parte dos atributos, que para mim os atributos é uma das grandes vantagens do Mousse, no sentido em que eles são extremamente flexíveis. Vocês vão poder ocupar uma data de código e de lógica, se conseguirem dominar bem todas as pequenas coisas que vocês podem configurar num atributo, que são várias. É onde nós vamos perder um bocado de tempo agora na primeira parte. É também das partes mais desenvolvidas, mais pesadas, portanto, está muito estável, portanto, é daquela vez que vocês podem abusar à vontade do Mousse, que ele responde às vossas necessidades. Para declarar um atributo, usam uma funçãozinha que é exportada do que é o res. Okay? Ele recebe dois parâmetros, que é o nome, podem passar um array-ref com nomes de atributos e uma especificação para os membros. E ele cria esses atributos todos. Se vocês tiverem 3 ou 4 atributos que têm a mesma especificação, podem chamar uma vez o res com um array-ref com o nome dos 3 ou 4 atributos e a especificação uma vez e ele trata de tudo. Ou então, como é o mais comum, as um atributo de especificação. Na realidade, aqui o web está a aceitar uma lista de coisas, mas conceptualmente é o nome ou nomes de atributos e especificação. Todos os exemplos, eu vou estar assim a saltar para esta classe MrBig, onde eu pus todos os exemplos do que é que se pode fazer com atributos. Depois vamos passar lá. Eu vou agora saltar assim de volta em alguns slides, depois vamos andar assim para saltar para lá, porque ela é bastante grande. Acesso. Qual é o tipo de acesso que tem um atributo? Existem 3 níveis. Podem declarar como read-only, read-write ou bare. Bare não tem acesso. Okay? Em versões anteriores do Mousse, acho que anteriores há 2, mas não posso ter certeza exatamente qual é a versão em que isso mudou, vocês podiam não declarar um is. E internamente ele dizia ele não tinha acesso àquele atributo, deixavam-no de fora. Mas muitas das pessoas esqueciam-se do is quando queriam um is, pensavam que era read-only e coisas do género. Então passou a ser um warning ou até um erro em algumas situações, não tenho bem certeza. Deixar o is de fora. E vocês, em vez de deixar isso de fora, devem ter is-bare para explicitamente dizer este atributo não tem, ninguém pode aceder a este atributo. Isso pode ser um bocado escrito, mas vamos ver que está muito certo. E há aqui uma extensão, hasDefault, que é muito simpática, porque vocês podem definir qual é o default para o is, para ver se está sempre a escrever. A maior parte das vezes vocês vão querer os vossos atributos read-only, então usam isto na classe e just works. Okay? Outros duas questões dos atributos, duas características que os atributos podem ter é se são obrigatórios ou não. Obrigatórios no sentido que, após a instanciação, eles têm que ter um valor. Ok? Ou seja,
há duas maneiras disso acontecer, ou vocês explicitamente lhe dão um valor, ou então declaram naquele atributo um valor por omissão. Okay? Mas o required o que diz é que ele tem que ter o valor. Não diz que tipo de valor é. Portanto, vocês se fizerem nome igual a UNDEF, nome fato como UNDEF, funciona. UNDEF é um valor válido se vocês não disserem que não é. O que ele quer é um valor. Se o valor for UNDEF, correto. O required não se queixa. Se vocês quiserem dizer, não pode ser required, se é outros 500, já vamos ver como, ok? Mas o required apenas pede um valor, não força qual é o tipo de valor. Se vocês quiserem, imagina, vocês têm um atributo chamado nome. No new vão fazer nome, fato como, e o nome da pessoa, o nome da coisa. Se vocês quiserem que o atributo se chame nome, mas na inicialização usarem outro valor, vocês podem mudar com um init-arg, ou seja, init-arg, em vez de ser nomes, é como te chamas, pá. Okay? Então no new tem que pôr como te chamas, pá, se é qualquer coisa, mas que internamente altera o valor do atributo nome. Okay? Se vocês quiserem, isto também é extremamente útil e muito usado, se querem impedir que o determinado atributo seja possível de ser inicializado pelo utilizador da classe, basta definir interno arg UNDEF. E a partir daí, um utilizador daquela classe não pode definir o valor inicial do atributo. Vamos só ver já um bocadinho de... Ok. Primeira cola. Definir apenas com guidões lá em cima. Depois, por exemplo, os shoes e gloves é uma maneira como declarar dois atributos que por acaso partilham a declaração do is, não é? E aqui, reparem, isto é parole. Vocês podem usar um ciclo para declarar uma data de atributos que são todos comuns. Então, se vocês quiserem ir buscar a um fecheiro JSON remoto ou externo a declaração de uma classe, a especificação de uma classe dos seus atributos, estejam à vontade. Isto é só parole. Não há magia aqui, portanto. Estamos a invocar a função as como uma data de parâmetros, como vocês podem ser vocês decidem. Okay? Portanto, os casos mais simples estão em cima. Vamos ver agora como é que funcionam para baixo os builders e os defaults. O default basicamente permite-vos definir o valor de definição do atributo, ou seja, nos require, vocês podem pôr um default e se não derem um valor, ele vai usar o valor do default. Pode ser um scalar ou uma referência para uma função. Essa referência para a função, quando é invocada para obter o valor, recebe como primeiro parâmetro o objeto da instância. Portanto, no entanto, há aqui uma característica que é quando o new está a inicializar os atributos, a ordem pela qual ele inicializa os atributos não é determinista. Conforme. Vocês não podem depender da ordem pela qual ele inicializa os atributos. Logo, no default, não podem depender, digamos, não podem inicializar este atributo com base no valor de um outro atributo, porque não sabem se ele já foi inicializado ou não. Ok? A versão CodeRef a versão CodeRef é essencial para se quiserem definir como valor de omissão de um atributo uma referência. Porquê? Se vocês definirem a referência sem isso, ele usa a mesma referência para todas as instâncias daquele atributo em todas as instâncias. Okay? O próprio Musa, nas versões mais atuais, não vos deixa usar como self nenhuma referência sem ser um CodeRef. Dá-vos logo um erro. Porque, regra geral, é de género. Vocês iriam partilhar aquela referência com todos os objetos que fossem criados. Okay? Portanto, sempre que vocês querem ter como valor para omissão de um atributo uma referência para um hash, uma referência para um array, uma referência para qualquer coisa, têm que usar a versão CodeRef para inicializar. Okay? Além do default, tem também o builder. Okay? O builder o que recebe é o nome de um método e esse método será invocado para obter o valor por default, o valor de omissão. É mais útil, na minha opinião, que o default por uma simples razão, porque é uma invocação do método. Ou seja, vocês não são obrigados, vocês podem declarar um atributo. Este atributo para inicializar build nome do atributo. Mas esse método não tem que estar definido ali.
pode estar definido numa subclasse, pode vir de uma superclasse, pode vir de um role, pode vir de outro tipo qualquer. A vantagem do builder é que a declaração do atributo e a declaração da função que o inicializa não tem que estar na mesma classe, nem no mesmo package penal. Okay? E isso é extremamente útil quando vocês têm, por exemplo, roles. Vamos ver mais à frente que isso é muito útil. Okay? A recomendação para o nome do método, é usar sempre isto, atributo name. Okay? Uma nomenclatura que também é hábito em Perl é tudo que é privado ou uma classe tem um underscore antes. Portanto, se vocês querem criar um atributo privado, fazem underscore nome do atributo. E o build deve seguir mais ou menos isso, que é build underscore underscore nome do atributo. Não é? Faz duplica um atributo. Okay? Default desse jogo, quando usar um, quando usar outro. A regra é, usa o builder sempre que possível. É muito mais flexível. Temos performance é negligenciável a diferença. Uma é a modificação direta de uma função, outra é a modificação do método, mas não é por aí além. É um bocadinho mais limpo porque tem menos código ali no head, se bem que podem pôr lá uma referência de uma função, mas é menos, a declaração do atributo fica um bocadinho mais limpa. E eu gosto mais de explicar ao contrário, ou seja, só devem usar o default quando o valor for um escalar, trivial, não é? Ou então for uma referência vazia, ou seja, querem inicializar aquilo a um valor vazio. De resto, usem sempre o builder. São os únicos dois casos em que eu acho que vale a pena usar o default para me chatear. Okay? Exemplozinhos. O birthday tem um build birthday, um método. O city tem um default, que é um escalar. O name of the birthday que o require tanto. Aqui o default com uma... Se eu consigo usar isso. Com uma referência, portanto, lá está. Se vocês não tivessem este sub, sempre que criassem um objeto do tipo Mr. o phonebook iria referenciar o mesmo hash. Portanto, todos eles partilhavam o phonebook. Aqui há um bocado um exemplo do size que tem a editar, vocês inicializam com size. O build birthday, basicamente, fazem o que quiserem para desenvolver um objeto, o valor inicial. E isto agora vamos ver a seguir. Ok? Mas são os exemplos que, obviamente, das situações todas que vocês podem encontrar. É relativamente trivial. Uma outra recomendação é. Isto é mais método, isto é uma recomendação muito suave, que é, se possível, ou ter sempre um default builder, um dos dois, né? Ou então dizer que o atributo é required. Isto é apenas para o seguinte: se vocês não usarem um dos dois, basicamente aquele atributo no final, quando acaba o new, está num estado indeterminado. Pode estar atribuído, definido, né? Ou pode não estar. Não sabem qual é que está. Ou seja, em todo o resto do vosso código, vocês vão, sempre que quiserem manipular aquele atributo, têm que lá pôr código e dizer: se isto já foi inicializado, então faz uma coisa. Se não, faz outra. Para evitarem essas condições que têm de testar um caso e os outros casos, se possível, tentem arranjar uma maneira de dar um bom default, nem que seja com um builder ou com um default, ou com, então, obrigar o utilizador a definir o valor inicial. Não é algo que seja, façam sempre isto, mas é uma coisa que, se possível, façam, ok? Poupa-vos muita complicação mais à frente, ok? Lazy. Lazy é muito fixe, é altamente. Resolve nada? Quando tem lazy verdadeira, basicamente ele adia a execução dos defaults e dos builders até à primeira vez que usam aquele atributo. Ou seja, em vez de vocês, quando criam, chamam new, ele automaticamente chamar os defaults dos builders, não. Ficam ali quietinhos, ele sabe quem eles são, onde é que eles estão, e quando vocês inserem o atributo da primeira vez, ele invoca-o e devolve o valor. É trivial a utilização. Okay? Porquê é que é importante? Se o builder de um atributo for muito demorado ou muito pesado, vocês adiam a criação desse valor, do valor inicial. Podem adiar, porque se a vossa utilização daquela classe, a pessoa que está a utilizar a classe, se calhar nem vai precisar daquele atributo, ele nem é criado, não perdem esse tempo. É aquelas coisas, não fazer trabalho até ele ser necessário ser feito. Não é? E depois, isto é importante, há bocado eu disse-vos que durante o new,
a ordem de inicialização dos atributos não é definida, não está determinada. Logo, não podem, num builder ou num default, usar valores de outros atributos. Se os marcarem como lazy, já podem. Porque têm dois atributos que dependem um do outro. Chamam o primeiro e lá dentro do builder desses, ele diz, eu preciso do outro. Então, ao invocar, para ir buscar o valor dele, como ele está definido como lazy, é invocado nesse instante o default ou o builder e, portanto, já tudo funciona direitinho. Portanto, a sugestão é sempre usar lazy em tudo e não... porque simplifica e poupa tempo e poupa... Aqui em baixo, nos atributos que nós vimos a seguir. Onde estão os meus labels? Burst month, exatamente, quer dizer aqui. Reparem, o burst month depende do burst day. Aqui em baixo. Eu vou buscar o burst day, vou buscar o mês. Assim eu não tenho muitos chatices, porque se eu chamar primeiro burst month, ele automaticamente cria o burst day. Porque eu não sei se definir o burst day como... o burst day também devia ser lazy para evitar a criação destas coisas, mas não fazia sentido. Lazy forever. Ok, depois coisas menos usadas. Reader Writer. Permite alterar o nome pelo qual vocês acedem ao método para a leitura e para a escrita. Okay? Quem vier do Java pode satisfazer as suas necessidades definidas como get attribute e set attribute do Writer. E quem vem do Culture Cargo do For Best Practices, em que o Damien Conner recomenda que o Writer seja diferente, também podem fazer isso. Na realidade existem duas extensões MuseX que fazem isto de vocês. Portanto, se vocês quiserem, põem isto no topo da classe e todos os assessores e todos os writers seguem as regras que vocês quiserem. É uma questão pessoal, façam as coisas gostarem, mas a questão é, a única versão muito útil disto é a versão para criar um writer privado. Ou seja, o atributo é público, vocês podem ler o atributo em qualquer altura, mas para escrevê-lo já é marcado como um método privado e só a própria classe é que o pode modificar. Isto é a utilização mais prática, mais comum do writer. E a recomendação é mais uma daquelas recomendações, algo a aspirar, mas não ser sempre assim. É, se possível, evitar writers públicos. A ideia é, o estado de vosso... O writer não tem algumas maneiras de, vamos ver à frente, de os modificar, mas de os apanhar, mas estão a deixar que a pessoa de fora modifique o estado do vosso objeto sem grande barreira ali pelo meio. Eu prefiro sempre que, ao alterar o estado de um objeto, existe um método com um nome semanticamente relevante que internamente chama o writer privado, porque assim pode fazer uma data de coisas, pode validar melhor se o estado do objeto como um todo fica consistente. Lá está, nós conseguimos validar atributo a atributo no writer, não é? Se aquele atributo faz sentido, mas não conseguimos validar se aquele atributo com aquele valor faz sentido no contexto do objeto como um todo. Portanto, eu prefiro descrever sempre, se há alterações de estado, há um método com um nome decente para ele, alterar qualquer coisa, que internamente chama o writer correto. E vamos ver mais à frente que a existência desse método também é útil para, quando falamos em métodos, que podemos usar esse método novo como um hook, um local onde podemos acrescentar novas funcionalidades em subclasses e em roles. Clear predicate. O clear remove o atributo e o predicate indica se ele já está definido ou se ele já foi atribuído, inicializado ou não. Okay? Reparem que se um atributo tiver o valor da def, ele está atribuído. O valor da def não está atribuído. Portanto, o predicate devolveria a verdadeira. A ideia é destas opções aceitam nomes de métodos. Normalmente o clear é clear underscore nome do atributo e o predicate é as underscore nome do atributo. Vocês podem dizer, será que eu já inicializei este atributo ou não? Tem a ver também com aquela questão de os predicates quando vocês não tiverem a hipótese de definir um default ou required naquele atributo, têm que decidir se ele já foi inicializado ou não, usam um predicate para isso. Porque o predicate vai mesmo lá dentro e decidir, independentemente do valor, se é def ou não, do verdadeiro ou falso, se já foi inicializado ou não. Eu também, mais uma vez, já vi aquelas recomendações meta-net.
recomendo que tentem, evitem ao máximo pôr que os vossos clears a público. Mais uma vez é uma mutação do estado do vosso objeto sem grande controle. Vocês não têm grande controle sobre aquilo, né? E portanto não... Mais uma vez, se é para limpar aquele atributo é porque há uma ação semântica sobre aquele objeto que o deve fazer. E isto é importante. Eu não sei se clear em qualquer sítio. Se vocês tiverem um atributo require e meterem um clear e o chamarem, o atributo desaparece, apesar de ser require, que não faz grande sentido na consistência do objeto. Portanto, evitem fazer. Neste momento ele não faz barulho, mas pode vir a fazer. Estes clears, como vêem, definimos aqui os nomes deles. Aqui é um exemplo do reader e do writer que já vimos, do Simon said, Simon says, para alterarem a maneira como... E o predicate as underscore qualquer coisa, clear underscore qualquer coisa. Ok? A declaração é simples. Aqui, para declarar clears privados, basta pôr um underscore à frente e já foi, já está. Weakref. Weakref também é daquelas coisas que dá muito jeito. Só é usado muito esporadicamente, mas quando é necessário dá muito jeito. Se vocês têm uma estrutura em que é necessário manter relações, referências cíclicas entre os vossos objetos, imaginem uma estrutura em árvore, tem um pai com vários filhos e que os filhos têm que manter uma referência para o pai para saberem para onde é que vêm ou para onde é que têm que ir. Se vocês não fizerem nada, estão a criar uma referência cíclica em que aquele conjunto de dois objetos, ou de N objetos, nunca consegue ser destruída, porque há sempre uma referência a mantê-lo vivo. E fica ali um potencial memory leak. Normalmente tem que, quando destroem um objeto, têm que primeiro quebrar esse ciclo e depois é que o podem destruir. Ninguém se lembra de fazer, obviamente. E a memória vai lá continuar sempre a crescer. O weakref basicamente resolve esse problema. Vocês colocam o weakref na referência para o pai, a classe dos filhos, e o que ele faz é chamar o scala do weaker, ou seja, baixa o reference count interno do product daquela referência e esse problema basicamente desaparece. Quando o pai morrer, as referências de baixo nos filhos passam a undef e isso permite que eles também morram direitinhos. Atenção que se por alguma razão vocês tiverem têm um pai com vários filhos, arranjam mais uma referência para um dos filhos, ou seja, o reference count daquele é superior. Matam o pai. Esse filho em particular não vai morrer porque ainda há uma referência para ele, não é? Mas o atributo para o pai já é undef. Se for um atributo required, pode ser pode baralhar um bocadinho as coisas. Não se esqueçam que a questão de reference counting do product, etc., quando uma referência weak para um objeto e esse objeto morre, essa referência torna-se undef. Preciso ter cuidado com isso, se vocês estiverem a manter referências para objetos que tenham um weakref lá dentro, não assumam que aquele objeto se mantém vivo só porque vocês têm referência para o fim. Não acontece. Trigger. A última opção mais decente daqui. Basicamente, sempre que vocês, o atributo muda de valor, vocês podem ter um pedacinho de código que é chamado, que é invocado. Okay? Atenção que ele não é chamado se o valor for atribuído através de um default ou de um builder. Okay? Se o valor que o atributo recebe for via default ou builder, ele não é invocado. Mas se vocês passarem o valor no new para o atributo, já é invocado. O trigger em si, o código do trigger, recebe em duas situações. Ele recebe 2 ou 3 argumentos. Okay? Se tiver 2 argumentos é porque não havia valor anterior, ele não estava inicializado antes. Okay? Se receber 3 argumentos, ele estava inicializado antes e o último argumento é o valor anterior. Okay? Pode ser undef, mas portanto, não testem se o terceiro argumento é verdadeiro ou falso, testem se o número de parâmetros é 2 ou 3. Okay? Isto é muito importante. Um monte de bugs que eu já vi que as pessoas vão buscar o terceiro parâmetro, prévio, e se for verdadeiro é que estava lá inicializado. Não necessariamente, é porque está inicializado com é extremamente útil, por exemplo, se vocês tiverem 2 atributos que estão relacionados de alguma forma, como por exemplo, tínhamos há bocado o birthday, a data de nascimento e o mês de nascimento.
Vocês, sempre que a data de nascimento muda, limpavam o mês de nascimento. Ok? Aqui. Trigger. Aqui, por exemplo, se vocês metem qualquer valor neste itme, aqui há uma coisa que eu não gosto que faça sempre isto, que é o seguinte: o trigger, o que aceita é uma referência de código. Mas esse código eu gosto é de imediatamente chamar um método, porque assim este trigger pode vir de qualquer lado. Infelizmente não existe a versão trigger nome de método, como existe no builder. O trigger é muito como um default, invoca aquela função, não podem delegar o trigger noutras classes. Ao fazerem este passo intermédio, eu estou a deixar que o trigger possa ser definido onde vocês quiserem, na vossa hierarquia. O trigger aqui em questão, o que ele faz é uma coisa muito simples, que é, se isto já não é a primeira vez que ele é invocado, se havia um valor anterior, eu guardo neste atributo a versão anterior do que me passaram. Se não havia versão anterior, eu limpo. E tem mais um contador de bits, ok? Só para ver. E depois de usar isto, eu começo a dar de cota 0 e não tem uma versão anterior, mas mais vocês, quando chamam o itme uma vez, o it console, mas ele não tem versão anterior porque foi a primeira vez que ele foi inicializado. Ainda não havia versão anterior. Mas da segunda vez que o chamam, a versão anterior que é mandada passa a ter o valor de cima. Portanto, apanhou o valor que lá estava antes. E há aqui um detalhe que é, se vocês chamam o interval clear, obviamente que o it count não mexe, mas o clear não chama, isto é um clearer interno, o trigger, isto é chato, o trigger não é invocado quando vocês fazem um clear ao atributo. É uma limitação que convém que saibam. Ou seja, o trigger dá muito jeito para N coisas, mas lá está, se chamarem um clear sobre esse atributo, não é invocado o trigger. Isso pode complicar um bocado a lógica da coisa. No entanto, da vez seguinte que for invocado esse trigger, ele diz, como este clear aqui desinicializou o atributo, a versão que será invocada deste trigger vai ter com apenas dois parâmetros. Ele não tem valor anterior porque foi limpo um bocadinho antes, ok? Portanto, trigger é útil para algumas coisas que também para limpar outros atributos, mas tem-se algumas limitações chatas, nomeadamente não ser chamado no clear. Para mim tira-lhe muita utilidade. Há mais uma data de opções que vocês podem usar na declaração. Uma delas é o lazy build, que faz N coisas ao mesmo tempo. Ele define um builder, define um predicate, define um clearer, define uma data de coisas, tudo público eu acho que faz demasiadas coisas e, portanto, não recomendo que usem. Okay? O initializer foi uma ideia que existia no músico deste tempo, mas que os próprios musicáveis dizem não liguem isso. Use o default builder, esqueçam que inicia o initializer. E o documentation está lá, mas ninguém faz nada com ele. Podem declarar, ele é guardado, está acessível através do mob, mas na realidade ninguém faz nada com ele, ok? Agora vou para mais algum trabalho. Existem uma classe, uma extensão shortcut, que vos fornece mais algumas opções no Easy, essencialmente. Estas duas são extremamente úteis para mim. O Easy Lazy, ele define automaticamente read-only, define como lazy e define um builder. Tudo numa só vez, ok? E o RWP é read-write, mas o writer é privado. Portanto, em vez de estarem a declarar o writer com underscore nome do atributo, isto faz isso de vocês. Porque estes dois já compensam. E além disso, também vos deixa escrever build, os predicates, os clears, todas aquelas opções que aceitam o nome do método, podem pôr apenas um. E o que ele faz é ele cria esse método underscore builder qualquer coisa, ou as nome do atributo, ou clear nome do atributo. Okay? Recomendado, poupa muito trabalhinho. No dia a dia. Tipos. Cada atributo pode ter um tipo associado. O tipo, o que faz é fornece
validação aos valores que vocês podem passar para aquele atributo. Essa validação é executada sempre que o atributo muda, ou seja, no new e nos writers. Okay? Define-se como isa-tipo. Okay? A lista de tipos dos cores do Mousse pode ser estendida, vamos ver isso mais à frente. Está neste módulo, mas basicamente é esta. É uma hierarquia em que, por exemplo, imaginem se o defined também é um item e um end, ou seja, se vocês definirem um atributo em que aceita um item, ele aceita qualquer uma dessas coisas. Okay? Isto é tipo menos específico, mais específico. Se vocês definirem um num, ele aceita apenas num ou um int. Então é uma hierarquia de tipos. Okay? E aqui há estes, ref, qualquer coisa, ou hashref qualquer coisa. O qualquer coisa é outro tipo. Portanto, vocês podem fazer ref, class name, e ele só aceita uma lista, uma referência para um array de strings que batam certo com o class name. Okay? É definir um tipo nested em que ele valida tudo. Okay? Por exemplo, é uma string normal, é o mais comum, string inteiros, é o que vocês vão usar mais, mas se vocês puderem aqui ref class name, okay? Ele nos testes classes, imaginem. Se vocês puderem apenas uma classe, ele não aceita porque não é um ref. Está daquilo ser uma classe válida. Se puserem isto, boa classe, má classe, isto não é uma classe válida, portanto ele falha numa classe. Isso é uma coisa. E se puserem isto, no search class, ele também falha, porque esta classe não existe. O class name, o tipo class name, é o nome da classe é válido e ela tem que já estar carregada em memória. Isso é um detalhe que escapa a muita gente. Não basta ser sintaticamente correto, porque tem que estar carregada em memória, tem que existir. Mas, por exemplo, este aqui, teste more, teste fatal, eu uso no início deste módulo, já problemas sem problemas. Já passa sem problemas, ok? Portanto, e vocês podem fazer array-refs, hash-refs, array-refs de qualquer coisa. Ele trata disso tudo. Qual a diferença entre o any e o item? Boa pergunta. Deixa-me voltar para... Já que não tem... O any não tem mais. O item tem que ser definido. Não, o define está ali embaixo. Neste momento não há nenhuma definida. Ele deixei isso, está em aberto, é isso. Está em aberto. Está ali separado para se aparecerem coisas que não são um item, fica a nível em aberto, mas na realidade Neste momento. foi daquelas over engineering, ok? Yeah. Tá. E podem também uma coisa que é pôr um atributo ter dois tipos. Ou seja, basicamente fazem string, pipe, int. E aceitam uma string ou um inteiro. Ok? Isso é possível também, mas não é muito recomendado. Vamos ver a alternativa nada frente, mas é possível se precisarem, em qualquer caso. Ok? Também podem definir um tipo como sendo um role. Vamos ver mais como é que isto funciona, mas em vez de ser isa qualquer coisa, pode dizer este atributo does qualquer coisa. E nesse caso, esse atributo só vai aceitar um objeto que aplique aquele role. A maneira de dizerem tem um atributo que é, por exemplo, um logger, este atributo tem que implementar a API de logging. Que é a maneira de restringir os objetos que aceitam naquele atributo. E, por exemplo, imaginem, se nós aqui temos um role definir uma API qualquer, um R1, este classe que tinha o R1, o ID R1 está ali, e esta classe que não tinha, ok? E nós, se tentássemos atribuir ao atributo mais C, que está definido em tipos mais C, que dizem does precisa de um objeto que implementa R1, não é? Se tentar atribuir without, ele dá uma exceção. Eu esqueci de escrever qual é o código dele, portanto, mas apanham uma exceção, ou seja, o mock não vos deixa atribuir aquele objeto. Mas se tentarem atribuir um objeto que já tem esse role, já passa na validação. Ok.
Atributos e subclasses. Vocês, numa subclasse, podem alterar a definição de um atributo definido mais acima. Okay? Ou seja, numa subclasse podem usar esta sintaxe. Has mais nome de atributo e à frente um delta, okay? Na mão. Em que os deltas são as características que vocês querem alterar no atributo que vem de cima. Assim, um bocado twisted, eu não costumo usar isto muito, porque é um bocado estranho, mas vocês podem alterar praticamente todas as características de um objeto, todas as opções de um atributo. Mas alguns podem ser um bocado mais ideia. Por exemplo, se mudar um atributo require, era require e deixou de ser na subclasse, pode baralhar um bocado a vida ao pai, né? Porque está à espera que aquilo seja require, portanto, evitem fazer situações dessas. E há outras coisas que podem ser acrescentadas, mas não podem ser alteradas. São, tipicamente, opções que geram um método. E isto vai dar, todas estas opções dão origem a um método. Portanto, se o atributo na classe, na superclasse, definir uma destas opções, vocês não podem fazer nada com elas nas subclasses. Mas se o pai não fizer, não as declarar, vocês podem acrescentá-las na subclasse. Acrescentar readers e writers na subclasse também, mais uma vez, pode quebrar um bocado a API que o pai está à espera de encontrar. Mas pronto. Eu não costumo usar isto, sinceramente, mas basicamente é que se vocês declararam aqui um name como default, o C que estende o pai pode dizer, o meu default afinal é aquilo. É o único caso mais ou menos prático que eu encontro para aquilo, mas sinceramente eu evito, porque acho que é esquisito. Não tenho melhor explicação do que isso, não encaixa na minha maneira de pensar. Mas existe, se for necessário, podem usar. Ok. Delegação. Delegação é basicamente delegar. Uma classe pode delegar a um determinado método a um método de um atributo. Ok? Basicamente, se a classe C pode delegar o método M, que é invocado sobre ela, no objeto do atributo A. Ou seja, quando vocês chamarem o objeto M sobre C, na realidade vão chamar o objeto M sobre A. Ok? É apenas uma maneira de fazer shaming, digamos, de invocação de objetos. Se vocês tiverem, imaginem que tinham um objeto logger, okay? Log, inflog, warmlog, whatever. Okay? Vocês acrescentavam esse objeto, esse atributo logger, uma classe vossa, e diziam, olha, sempre que alguém chamar loginfo, log-error, log-debug, chama-se sobre este objeto logger. Okay? O objeto A, isto é interessante, não precisa de ser multi-power, ou seja, o objeto que é colocado naquele atributo não tem que ser multi. Isto é das coisas que vocês vão ter mais flexibilidade de vos dar, porque permite decomporem o vosso problema em vários objetos, ou seja, uma classe, em vez de fazer herança múltipla, para ir buscar comportamento a vários sítios e compor numa só classe, podem usar delegação. Em vez de ter uma relação is-a entre dois objetos, pode ser uma relação as-a, em que um objeto tem outro, mas sem a questão de terem que eu invoco o meu objeto se tinha atributo, se tinha outro método. Não, invoco o meu objeto se tinha outro método diretamente. Ok? E o que é que isto é? Isto é declarado como uma opção chamada handle sobre os atributos. E esse handle pode receber várias coisas. Pode receber uma lista de métodos a delegar, ou seja, delega o método A, B e C, okay? E eles passam a fazer parte da classe e são invocados sobre o atributo. Podem remapear os nomes. Se o nome do método que vocês querem delegar entrar em conflito com outra coisa qualquer, podem dizer, se eles chamarem um método chamado X neste, invoca o método Y no atributo. Okay? Pode ser um role, ou seja, um role como uma definição de uma API. Peguem todos os métodos que este role define e esses métodos são todos remapeados automaticamente, transparentemente. E isto é um bocado doentio, pode ser uma regular expression. Ou seja, vai à lista de métodos do objeto que passam, do objeto que está naquele atributo, aplica esta lista regular expression e tudo que fizer match é delegado. É um bocado doentio para mim. Um bocado perigoso. Delegação.
O atributo P1, que recebe objetos do tipo provider 1, okay? Se vocês chamarem name sobre um objeto do tipo handles, ele vai buscar o name sobre o objeto que tiver este atributo. Okay? No P2, reparem que eu defino como bare, ou seja, ninguém tem acesso direto ao objeto P2 sequer. Ele pode ser inicializado no new, mas depois não tem acesso direto ao objeto P2. O único acesso ao objeto P2 que vocês têm é através deste método salute, que é invoca o método salute do lado de pai, e agora esta combinação ainda mais esquisita, que é, isto chama-se uma currying, eu não conheço a versão portuguesa para isto. Basicamente o que eu faço é assim, se vocês chamarem o método NR, definido aqui, NR ou miss, ele vai invocar o método salute, em que o primeiro parâmetro vai ser forçado a isto. E tudo o resto é os parâmetros que passarem ao MR que passam a seguir. Ou seja, permite-vos definir parâmetros por omissão no início da invocação do método remoto. Okay? Se olharmos para o provider 2, que é o mais interessante, o salute recebe o prefixo e o nome. Ou seja, naquelas versões com o primeiro parâmetro forçado, basicamente estamos a forçar o prefixo a um valor fixo. E só o name é alterado. Vocês, neste P2, por exemplo, quando chamam só como nome, eles chamam apenas usam o nome. Se fizerem um prefixo e o nome, eles põem o prefixo e o nome. Mas se chamarem o Mr. ou o Miss, ele automaticamente põe o Mr. e o Miss para vocês definirem a declaração do objeto. Okay? Isso aqui é extremamente flexível de fazermos coisas. Okay? Mais flexível ainda, é uma coisa que é muito defeito, e sinceramente esta é das minhas, se calhar a segunda feature mais favorita que eu tenho no Mousse, que é isto, é a declaração nativa. O que é? Isto começou como uma extensão ao Mousse, e depois era tão bom, tão giro, tão fantástico, que foi colocado no core. Okay? Há casos comuns de delegação, ou seja, imaginem, vocês querem implementar uma queue. Uma queue é um array, uma lista, não é? Que tem certos métodos que são aplicados sobre esse array. E há métodos standard sobre o array. Push, pop, exists, ir buscar todos os elementos, quantos números de elementos é que lá estão, tudo isso. Ou seja, há métodos standard sobre um array que vocês podem fazer. O que isto permite é definir um atributo como se fosse um array, mas já com esses métodos pré-implementados por vocês, com os nomes que vocês quiserem. Então, se vocês precisarem de uma queue no vosso projeto, vocês tinham um atributo queue, e depois definem com o handles, olha, quando ele fizer add queue, chama o push. Quando ele fizer next item, chama o pop. Quando ele fizer queue empty, ou empty queue, ou is queue empty, chama o count. Ou existe mesmo um específico is empty, acho eu. Okay? Ou seja, para cada... E ele suporta estes tipos de base. Array, bool, code, counter, hash, number, string. Ou seja, se vocês precisarem implementar qualquer coisa que semanticamente, em que a implementação ideal seja uma destas coisas, está feito. Vocês declaram um atributo, dizem quais são os métodos que precisam, parou aí. Ok? Isto é um trabalho brutal. E para mostrar, eu vou ter aqui uma coisa muito gira, que é um scan. Imaginem que querem fazer um crawler. O crawler tem uma queue, o que é que nós temos ainda que visitar, uma base de dados, o que é que já visitamos, e eu acrescentei mais duas coisas giras, que é quantas coisas é que visitamos no computador, e a callback, que é qual é o código que executamos para visitar, que também é configurável. Okay? A declaração é simples como isto. Este, sinceramente, é o meu exemplo favorito da apresentação toda. Scanner. A implementação é só isto. A queue. Isto é como vocês declaram vamos ver o que é um trait, um bocadinho mais da frente, mas basicamente vocês dizem este atributo é implementado como um array. A implementação interna dele é um array. Ok? Podem definir tudo o resto normal. Eu digo, ninguém tem que ter acesso direto à queue, portanto, vamos escondê-lo. E vamos também impedir que ele seja inicializado fora. Também é uma coisa interna que ninguém tem que saber dele. Ok?
Por defeito é um array ref de strings, podia ser um array ref de hashref, podia fazer o que vocês quiserem, mas no nosso caso vamos simplificar. E o valor por defeito é um array vazio. Handle. Que métodos é que ele nos define? Quando seja add item, fazemos um push, o next item é um shift. Okay? Reparem que eu declaro o next item como privado e este como público. Portanto, da queue, a única coisa pública que existe é o add item. Vocês, naquela altura, podem, esta package scanner, um objeto, uma instância dessas, chamar-me add item e acrescentam uma coisa que precisa ser visitada. O que é que já foi visitado? Sim, mais uma vez, este é um hash, não é um array. Mais uma vez, não é visível em lado nenhum, não é? É interno. É um hashref string, defeito, começa vazio, e tem 3 métodos. Já visitei isto? Existe. Visitei, ok. Quer dizer que visitei uma coisa? É um set. E vamos apagar toda a lista do que está visitado, é um clear. Okay? Portanto, automaticamente, só com estas coisas já tem aqui 5 métodos que fazem parte da vossa API. Sem ter que escrever praticamente nada. De código, pelo menos. Item count, só um bocadinho para mostrar o counter. Basicamente, nós dizemos que existe um contador de quantos itens é que já visitamos, não é? Temos um método para incrementá-lo e outro para voltar a pôr 0. E a única coisa que fazemos aqui é que este é read-only, portanto é visível do exterior. O item count também faz parte da API pública da nossa cloud. Okay? No entanto, não pode ser inicializado pelo usuário de fora. Callback. Aceita código, aceita uma code ref. Não é visível de fora, não podem, qual é a callback que está lá, não é? Mas podem, é required, ou seja, eles vão obrigados a passá-lo quando criam a instância. E, quando fazem scan item, ele executa esse código. Okay? Mais uma vez, acrescentaram aqui um método que executa aquilo. Então, scan, o vosso scan é só isto. Recebem uma lista de itens de onde vão começar o crawling, limpam os visitados, limpam a coisa, acrescentam todos os que fazem parte dos roots. Enquanto tiver um próximo, verifico, ignoro se já o visitei, vou visitá-lo, só para simplificar, passo aqui o self, pode ser necessário para o callback que vocês nos passaram, e recebo uma lista de quais são os próximos a visitar. Acrescento todos, pode ser vazio, acrescento todos à queue e digo, olha, já visitei este, era o número tal. Pronto. E também só para desenvolver o número de coisas que visitei. A implementação de tudo aquilo, de gerir as queues, gerir o mapa do que já vai visitar, etc., já está feito. O vosso código são estas 10, 15 linhas de código. Ok? E permite-vos, imaginem, não é isto. Eu defini aqui um grafozinho com alguns nodes são direcionais, outros são bidirecionais, portanto, tem alguns ciclos, não sei o que mais. E tem aqui um walker, que a única coisa que faz é, se não existe o nó, porque eu pus aqui um nó que não existe, só existem estes, e o C dá acesso a um X que não existe, só para tentar baralhar um bocado o rapaz. Então, basicamente, se não existe, não retorna nada, não é? Não há next. Guarda o caminho pelo qual ele percorreu isto tudo, okay? E devolve os itens seguintes. Vocês podiam substituir este walker por pega no URL que recebeste como item, faz um get à página, passa pelo HTML link extract, obtém os links seguidos e devolve esses todos. E tem um HTTP walker. Não precisam dar mais nada. Ok? E a criação é só isto, callback e tal, fazem o scan a começar no A e, portanto, ele diz corri 8 nós, o X também conta, porque ele entrou lá, apesar de não existir, e tem aqui a sequência, ele foi ao A, depois foi ao B, C, depois ao E, G, F, por aí fora. Tudo isto, o scanner é extremamente simples. Portanto, delegação nativa é das coisas que eu mais uso para me poupar trabalho. Porque há tantos conceitos para dia a dia em que vocês falam, eu precisavam aqui, eu precisava de qualquer coisa, isto é um hash, com meia dúzia de metros. Tá. Ok?
break. Estamos no ar. Quem passará?